o ósculo santo. A igreja de Deus, a igreja cristã, ela tem várias características. Nós vimos na Bíblia Sagrada que uma das características da igreja de Deus será apresentada finalmente por Jesus. Ele vai apresentar da seguinte forma: uma das características é a obediência aos mandamentos de Deus. Descrito em Apocalipse 14, verso 12, será dito dos remidos: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e que mais? E a fé de quem? E tem a fé de Jesus. Então, ter a fé de Jesus e guardar os mandamentos de Deus é uma das características da igreja de Deus aqui na terra. A igreja de Deus, ela foi conhecida também nos dias do rei Assuero e da rainha Esther, foi conhecida como sendo um povo diferente, porque o povo de Deus é um povo o quê? Em relação ao mundo, é um povo diferente. E nesta noite, eu quero falar algo muito interessante, que essa característica está desaparecendo, que é o ósculo santo. E a palavra de Deus diz também, no livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, lá diz que o sacerdote tem que ensinar o povo a distinguir, entre as coisas santas e as coisas profanas. Meus amigos, o ósculo santo nada mais é que é o beijo na face. E o ósculo santo, como já disse, vamos então todos juntos examinar as Escrituras sobre esse assunto, se é essencial a igreja de Deus ou não. Vamos ver então, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, o apóstolo fala desta característica importante. O apóstolo diz assim, olha: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saudam. Observe, as igrejas de Cristo vos saudam. Em outras palavras, a igreja de Cristo sauda com o que mesmo? Com o ósculo santo. Algumas pessoas me perguntam: olha, eu acho estranho vocês não ficarem saudando comumente. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas por que vocês não saudam com frequência com a paz do Senhor? Irmãos, porque na realidade a gente faz aquilo que o Senhor Jesus manda, no imperativo, E nós podemos saudar as pessoas com a paz. Ele mesmo disse que quando a gente for pregar o Evangelho, a gente pode dizer, a paz esteja nessa casa. A paz esteja nessa casa. Podemos saudar também coletivamente, como Paulo, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja entre nós, uma saudação mais coletiva. Mas na realidade, imperativamente, a palavra de Deus manda-nos saudar com o ósculo santo. Aqui diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saudam. Então, as igrejas de Cristo saudam com o ósculo santo. Vamos ver outros textos. Aqui Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma. Agora vamos ver aos crentes que estavam em Corinto, ou em Coríntios. 1 Coríntios 16, verso 20. Ali a palavra de Deus também nos exorta a saudar com o ósculo santo. A palavra do Senhor diz assim, olha: todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Então a palavra do Senhor aqui também nos exorta a saudar com o ósculo santo. Queridos irmãos e amigos, então Paulo escrevendo aos crentes de Corintos. Agora Paulo escrevendo aos crentes também, lá na região de Tessalônica, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, também deu essa mesma recomendação. Diz o apóstolo: saudai a
todos os irmãos com ósculo santo. Queridos irmãos e amigos, essa saudação não é uma saudação, vamos dizer assim, corriqueira. Uma coisa corriqueira fica comum. Aqui já chama de ósculo santo, ou seja, uma coisa sagrada, uma coisa solene. Nós vemos que as mulheres, elas têm um hábito de saudar a outra com o beijo, né? Com o beijo. Elas não têm vergonha de saudar uma outra com o beijo. Embora que ela sauda com o beijo, embora que sauda com o beijo, não é o ósculo santo, né? Não é o ósculo santo, aquela saudação comum. Mas não deixa de ser importante. O ósculo santo, a serva do Senhor diz aqui nesse livro, Primeiros Escritos, página 117, ela fala assim, olha, a santa saudação, olha, irmãos, veja que importante isso aqui, olha, ela chama isso de santa saudação. A santa saudação, mencionada no Evangelho de Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo, deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerada como um sinal de amizade para cristãos amigos, quando partem e quando se encontram de novo, após semanas ou meses de separação. Então, aqui diz o seguinte, que é um sinal de amizade. Aqui diz que essa saudação pode ser feita após uma separação de semanas ou meses. Então, comumente, né, quando a gente fica sem ver um irmão por muitas semanas, né, quando eu visito alguns irmãos no interior, que eu fico várias semanas sem vê-los, quando eu chego lá, eu os cumprimento com um ósculo santo. E os irmãos também, eles correspondem com o ósculo santo. Queridos irmãos, amigos, a palavra de Deus também diz, o apóstolo também diz, que essa saudação está lá em 1 Tessalonicenses 5,16, ali de 5,22, aliás. Lá diz que nós temos que abster de toda aparência do mal. Ou seja, a saudação tem que ser feita, né, entre os cristãos, mas temos que abster da aparência do mal. Para abster da aparência do mal, a palavra de Deus nos recomenda, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 40, o apóstolo diz assim, ó, mas faça-se tudo com quê? Com decência e com ordem. Então, fazer tudo com decência. Então, a saudação com o ósculo, nós fazemos assim, homens saudam os homens e as mulheres saudam as mulheres, né? As irmãs saudam. Primeira carta de Coríntios 14, verso 40. Mas faça-se com decência e ordem. Então, é decente o homem saudar os homens e a mulher saudar as mulheres. Mas é decente também, para abster da aparência do mal, a gente não vai saudar com ósculo em locais públicos onde que as pessoas não têm a mesma fé. Vamos supor, eu não vou saudar um irmão com ósculo, que faz tempo que eu não o vejo, eu não vou saudar com ósculo lá no supermercado, né? Lá no supermercado, como é que a gente sauda? Quando eu vou buscar um colega da obra, um pastor, um obreiro ou um irmão na rodoviária, ou vou levá-lo ao aeroporto, algo assim, nós, quando vai buscá-los, nós buscamos esses irmãos, cumprimentamos, bom dia, meu irmão, como é que você vai? E tal, se dá um abraço ali, para as pessoas não se escandalizarem, a gente não sauda ali com ósculo. Mas quando a gente chega no ambiente apropriado, na nossa casa, eu falei, irmão, nós não saudamos com ósculo, nós não saudamos. Aí a gente sauda com ósculo, ali a gente conversa, coloca a conversa em dia, assim vai. Quando formos levar nossos irmãos para a rodoviária ou para o aeroporto, quando eles partem, vamos ficar vários dias sem vê-los. O nosso costume é fazer o quê? Para não saudar lá em público,
a gente sauda lá em casa, né? No momento que forem sair, a gente faz a oração. Falei, irmãos, vamos saudar, vamos nos despedir aqui com o ósculo. A gente despede com o ósculo dentro de casa ou na igreja, depois chega lá, deixa a pessoa lá na rodoviária ou outro lugar e a pessoa vai embora tranquila. Irmãos, era assim que a igreja de Deus sempre fez. Vamos ver mais alguns versículos. Então, quando o apóstolo Paulo diz, saudai com ósculo, nós vemos que Jesus, certa vez, ele não recebeu o ósculo. E ele ficou triste, né? Porque ele não recebeu o ósculo de um de seus discípulos. É como se você está num grupo de 4 ou 5 pessoas, vem uma pessoa que te conhece, essa pessoa sauda as outras 3 pessoas, sauda as outras 3, ou cumprimenta as outras 3, e não te cumprimenta. Você fica triste, não fica? Assim, puxa, mas essa pessoa me conhece, cumprimentou fulano, Beltrana, e outra, e não me cumprimentou. A gente fica triste, né? Assim, poxa, mas por que não me saudou, não me cumprimentou? Eu falo em cumprimento, em aperto de mão mesmo, né? A pessoa apertou a mão de um, do outro, e de quem está ao lado não cumprimenta, né? Mas Jesus também passou por essa situação em relação ao ósculo. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versos 44, quem estiver acompanhando, nós vamos ver que Jesus ele reclamou porque um dos seus discípulos não lhe deu o ósculo. E um certo Simão, né? Jesus repreendeu Simão, porque Simão não o saudou com o ósculo, que é o beijo na face. Veja bem, Jesus chegou para Simão e disse para ele, diz assim, 7, verso 44, então, Jesus, voltando-se para a mulher, lhe disse, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, e esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Irmãos, Jesus reclamou então, ele repreendeu a Simão, você não me deu ósculo, você não me cumprimentou. A saudação com ósculo era algo comum entre os discípulos. Os irmãos recordam que foi esse sinal que Judas, né? Judas falou para aqueles soldados, olha, o homem que eu beijar, este é o homem, prendei-o. Mas por que Judas beijou Jesus? Porque era algo comum entre eles, a saudação com ósculo. A saudação com ósculo, embora que eu li alguns textos no Novo Testamento, mas não é só entre a igreja cristã que era feita a saudação com ósculo. Até mesmo no Velho Testamento, nós vemos que essa saudação feita na igreja cristã era feita também na igreja israelita, na igreja judaica. Vamos ler alguns textos? No livro do Gênesis, capítulo 29, verso 13, Jacó e Labão. Jacó e Labão, fazia muito tempo que Jacó não via a pessoa de Labão, não via seu tio. Aí disse assim, olha, assim que Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou-o e levou à sua casa. Os irmãos viram aqui? Aqui diz que Labão pegou Jacó, levou para sua casa, abraçou-o e o beijou-o. Então o ósculo é o beijo, né? Sinal de amizade. Ainda no capítulo 33 do mesmo livro, Gênesis 33, verso 4, Esaú fazia muito tempo que não via o seu irmão Jacó. Aí, quando os dois se encontraram, eles se cumprimentaram e foi com ósculo. Gênesis 33, verso 4.
Então Esaú correu-lhe ao encontro de Jacó, abraçou-o, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram muito. Aqui os dois irmãos se encontraram e beijaram. Aqui está o ósculo. Queridos irmãos e amigos, nós vemos no encontro, Êxodo capítulo 4, verso 27, no encontro de Arão com Moisés, olha só que interessante. Arão também fazia um certo tempo que não via Moisés. E os dois se encontraram. E quando se encontraram, eles saudaram com ósculo. Diz assim: disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi. E encontrando Moisés no monte de Deus, o beijou. Então o beijou. Então aqui é o ósculo santo, né? Depois tem mais passagens. No encontro de Jetro com seu sogro, Êxodo capítulo 18, verso 7. Jetro, ou melhor, Moisés, fazia um bom tempo que não via seu sogro. Fazia um bom tempo. E o sogro foi ao encontro de Moisés. Irmãos, olha que interessante. Olha o nosso costume descrito aqui nesse versículo aqui. 18, versículo 7 de Êxodo. Então, saiu, eu vou ler o versículo 6 também. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e se inclinou e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Aqui diz que Moisés e seu sogro Jetro, eles se encontraram e beijaram um ao outro, e depois entraram na tenda, e depois começaram a perguntar um ao outro como que eles estavam. Irmãos, tem mais textos, não precisa ler tantos textos assim. Tem vários textos no Velho Testamento. Tem lá em 1 Samuel 20, verso 40 e 41, o caso de Jonatas e Davi. Queridos irmãos e amigos, essa saudação, como eu disse, é uma das características da Igreja de Deus. Ou seja, era realizada lá desde o Velho Testamento, na Igreja Antiga, Igreja Judaica, e também era feita na Igreja Cristã. E a Bíblia diz que a nossa fé que professamos é aquela antiga fé, é uma fé que uma vez foi dada aos santos. Por isso que nós, como cristãos, precisamos conservar esta importante característica. Não é ter vergonha de saudar um ao outro. Quando uma pessoa tem vergonha de saudar um ao outro num ambiente apropriado, como a igreja, ou seja, se eu saudar um irmão com o ósculo, qualquer um dos irmãos aqui dentro da igreja, um outro irmão não vai se escandalizar, porque foi feita no local apropriado. Então, porque é um costume entre nós. Só que esse costume em alguns lugares está desaparecendo. E isso não é bom que desapareça. Irmãos, tem vários meios de se medir a fé de um irmão. Tem vários meios. Quando você vai saudar uma pessoa com ósculo, aquela pessoa se torna meio arredia, mas num ambiente apropriado, vou falar entre membros, né? Algumas pessoas que recusam o ósculo, ou, eu não vou dizer que ele não tenha compreensão, porque a gente estuda com todos sobre o ósculo santo, né? Então a gente estuda antes, né? Antes de batizar, a gente tem que instruir. Quando a pessoa não sauda com ósculo, ou ele não compreende o assunto, ou ele tem vergonha de saudar dessa maneira. Mas tem uma coisa, a saudação com ósculo é uma característica dos santos. Eu vou ler aqui, olha, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13, verso 12, o apóstolo fala assim, olha, na segunda carta agora: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos vos saudam.
Então, todos os santos, eles saudam o outro, é com ósculo santo. Quando uma pessoa, ela não quer saudar com ósculo, pode ser que ela não tenha essa característica, né, de santificação. Ela não tem essa compreensão. E isso não é bom. Então, meus queridos, agora, por que isso é importante? Na palavra de Deus, nesse livro aqui, Primeiros Escritos, página 15, aqui fala que os 144.000, eles serão apresentados à sinagoga de Satanás, ou seja, aquelas pessoas que se perderam. E aquelas pessoas que fazem parte da sinagoga do inimigo, elas vão reconhecer algo de especial nos santos. Olha só, eu quero concluir lendo esse pensamento. A serva do Senhor diz assim: os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. E em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinham uma estrela gloriosa que continha o nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram e arremeteram-se violentamente contra nós para lançar as mãos, a fim de lançar-nos na prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor Jesus, eles caíram ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo. E eles adoraram aos nossos pés. Os irmãos viram aqui, ó. Aqui diz que foi então que a sinagoga de Satanás, ela reconheceu que saudávamos os irmãos com o quê? Com o ósculo santo. Então, meus irmãos, nós não podemos tornar um distintivo sagrado numa coisa comum, né? Então, quando nós ficamos muitos dias, né, sem ver um irmão, né? Às vezes um irmão sai daqui, vai lá em Córregos, né? Vai lá visitar o irmão Abraão. Não é só chegar e dizer: oh, bom dia, meu irmão. Não, tem que chegar lá: meu irmão, bom dia, dar um aperto de mão, dar um ósculo santo no irmão. E assim, meus irmãos, é a característica fundamental da igreja de Deus. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe para que nós possamos um dia estar face a face com Jesus e aprender mais da sua santa palavra. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, ao som do instrumento, vamos nos colocar em pé, vamos concluir esse culto, vamos cantar mais um hino, o hino de número 78, Guia-me, meu Salvador. 78. Logo após, os irmãos permaneçam, porque temos a reunião de membros, né? Enquanto isso, para ser o nosso irmão diácono, para que faça a recolha da oferta de gratidão. Enquanto se canta o hino,